deu esse tema aqui, quando Deus está na frente. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus está na frente, algo vai acontecer. Glória a Deus. Porque Deus está na frente. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus começa chamando um homem lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Deus chama Abraão e diz: Abraão, vem para cá. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra distante que eu te mostrarei. Em outras palavras, você vai sair dessa terra e eu vou estar na tua frente. Meu Deus. Aleluia. Porque, irmãos queridos, eu sei que cada crente ele tem um centavo de doidice na cabeça. Não é? Cada crente ele tem um centavo a mais do que algumas pessoas, porque ele entende, ele interpreta a Bíblia de forma diferente das pessoas aí de fora. Se você pegar essa Bíblia aqui e você der para um filósofo aí de fora, um doutor, um médico, para que ele analise o Salmo 46, ele vai analisar totalmente diferente de um crente, porque ele vai analisar de acordo com os seus conhecimentos materiais, mas o crente ele vai analisar espiritualmente falando. Aleluia. Então é diferente. Então quando Deus chama Abraão e diz para ele: sai e vai para uma terra distante que eu te mostrarei. Como ele era um pouco doido, não é? Que precisa ser doido para fazer algumas coisas, tomar algumas decisões, é preciso que você, naquele instante, não raciocine direito, mas raciocine de forma diferente. Raciocine não pelo lado material, mas olhando somente pelo lado espiritual, que é um Deus todo-poderoso que está te dando uma ordem. Aleluia. Glória a Deus. E ele sai. No capítulo 12 ele sai. E ele recebe de Deus uma promessa. Quando recebemos de Deus uma promessa e entendemos que Deus está na frente, é preciso que você entenda, interprete os textos e deixe Deus estar na sua frente, dirigindo os seus passos, resolvendo os seus problemas, resolvendo as suas causas, resolvendo as suas decisões. É preciso que você deixe Deus agir na sua frente. Aleluia. Aleluia. Abraão sai apenas por uma promessa. Os anos vão passando e Deus fala com ele. Durante esse capítulo 12 até o capítulo de número 17, Deus fala com ele de algumas maneiras diferentes, mas no capítulo 17 Deus ainda chama a atenção, diz: Abraão, te fiz uma promessa, mas agora anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Aleluia. Quando Deus está na frente, queridos, aleluia, Ele manda, Ele domina sobre todos os aspectos. Ele dá as ordens e nós cumprimos, nós obedecemos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Passa o tempo disto, aleluia, no capítulo 22 do livro de Gênesis. Agora Abraão já tem seu filho, Abraão já tem tudo, ele já tem o seu Isaac. E no capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus diz: agora Abraão, me dá aquilo que tu mais amas. Ó irmãos, eu tenho 2 filhos, mas olhe com certeza, se Deus me pedisse qualquer um dos 2, eu ia titubear, eu ia pensar 2 vezes. E a situação de Abraão era muito pior do que a minha, porque Abraão só tinha um filho da promessa, muito embora já tivesse um outro filho, mas o da promessa era um, e Deus queria exatamente o da promessa. Mas quando Deus está na nossa frente, queridos, você não precisa pensar 2 vezes em tomar uma decisão a favor daquilo que Deus está falando com você, porque Ele sabe o que faz. É verdade. Aleluia. Ele sabe o que faz. Então no capítulo 22 ele chama o seu filho Isaac e diz: olha meu filho, Deus me mandou ir lá em cima no monte adorar a Ele, então você prepara a lenha, prepara todas as coisas e vamos comigo. E no caminho ele encontra alguns moços que perguntam: para onde vocês estão indo? Nós vamos até o monte adorar ao Senhor e depois voltaremos para vós. Oh, que confiança, irmãos, por isso que ele era o pai da fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É só por isso que Romanos capítulo 4 versículo 19 diz que ele creu contra a própria esperança. Aleluia. Porque agora ele vai subir e ele está pensando: eu vou lá imolar o meu filho, mas Deus é poderoso, Deus que está na minha frente, Ele é poderoso para ressuscitar o meu filho. E agora ele vai caminhando, e no caminho Isaac faz apenas uma pergunta: meu pai, aqui está a lenha,
tudo preparado. E aonde está o cordeiro? O Senhor para si proverá o cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É porque o Senhor estava na frente. Quando o Senhor está na frente, Ele provê todas as coisas. Aleluia, Ele organiza tudo, amarra o menino, prepara todas as coisas, e agora ele está pronto para imolar, aleluia, o seu único filho. Mas quando ele levanta o cutelo, ouve uma voz por trás dele: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Deus está na frente. Aleluia, quando Deus está na frente, algo precisa acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Passa essa era de Abraão, louvado seja Deus. Aí vem Isaac, e depois de Isaac, que continua, e agora nasce Jacó, aleluia, e Jacó vai ser pai das 12 tribos, e nascem os filhos dele. Mas no meio daqueles ali, nasce um que Deus estava na frente. Deus chama um menino chamado José e começa a mostrar sonhos, porque Deus está na frente. Ele começa a mostrar, ele começa a falar, e ele chama José, ele começa a conversar com José, a mostrar, a revelar, aleluia. E sempre que Deus está na nossa frente, irmãos queridos, apesar de recebermos todas as bênçãos do Senhor, aleluia, nós vamos também enfrentar as barreiras e as dificuldades, porque o Senhor está na nossa frente, e alguém vai ter inveja de você, aleluia, porque quando Deus está na frente, a nossa vida é sempre uma bênção. Porque Deus está no controle. Mas diz a Bíblia que depois de ser vendido pelos seus irmãos, agora ele está na cadeia, ele está no cárcere, mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, irmãos. Deus conduz as nossas vidas. Deus conduziu a vida de José até a hora que ele estava dentro daquele cárcere. Deus levou José para aquele lugar. Quem conduziu José até aquele cárcere não foram os seus irmãos, não foi ninguém, foi o Senhor. Deus conduziu José até o cárcere, porque muitas das vezes Deus nos dá vitória em meio à tribulação e não fora da tribulação. Há momentos na nossa vida que Deus trabalha, aleluia, em meio à tribulação e não fora dela. Deus às vezes nos mostra alguma coisa porque quer nos livrar, mas em muitíssimas vezes Ele trabalha no meio da tribulação. É ali que Ele vai te dar vitória, para que tenha mais gosto. E ele leva José até aquele cárcere, porque José haveria de interpretar alguns sonhos. José interpreta o primeiro sonho, interpreta o segundo sonho, mas aqueles ali se esconderam de José. Mas o sonho de Faraó, ele vai interpretar o sonho de Faraó. E quando ele interpreta este sonho, olha o que está escrito, Gênesis 41, versículo 38. Aleluia. Você vai ver uma série de coisas que estão escritas aqui. Eu quero ler com os irmãos nessa noite. Aleluia. Porque é tão bom quando a gente prega, mas a gente mostra aquilo que está escrito. 41, aleluia, versículo 38 em diante. E disse Faraó a seus servos: acharíamos porventura um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu, porque Deus estava na frente. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Porque Deus está na frente. Aleluia, aleluia. Deus sempre esteve à frente de José. Não haverá em lugar algum alguém como tu. Irmãos, é muita coisa. Quando Deus está na nossa frente, Deus colocou ali e disse, Faraó disse: olha, somente eu serei maior do que
tu, mas tu vais governar, tu vais dominar, tu vais fazer todas as coisas aqui. Oh irmãos, essas coisas só acontecem nas nossas vidas quando Deus está na nossa frente. Quando Deus está na nossa frente, algo começa a acontecer de diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava na frente e por isso aconteceram todas aquelas coisas. José foi uma bênção. Aleluia, 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, e nunca se viu tanta abundância de pão e tanta bonança num lugar como aquele, em que haveria de sofrer 7 anos de fome. Mas passa essa era de José, e agora o povo do Senhor vai sofrer 400 anos lá no Egito. E o povo do Senhor começa a sofrer, e começa a sofrer, e começa a sofrer, e começa a sofrer. Mas Deus já está preparando alguém e que Ele vai estar na frente. Aleluia. Deus agora chama um menino, aleluia, que foi jogado dentro do cesto. Deus endereça as coisas tudo certo, né, irmãos? Imagine uma onda que tenta jogar para um lado e Deus faz ela jogar para o outro. Quando Deus está na frente, Joquebede botou aquele menino, aleluia, dentro daquele cesto. E aonde aquele cesto vai parar? Onde estava a filha de Faraó, que era alguém que podia decidir. Agora, engraçado, vai criar o filho e receber por isto, porque Deus está na frente. Vai escolher quem? Joquebede é que vai criar Moisés. A sua mãe vai criá-lo e receber por isto. Eu só consegui ver isso nos Estados Unidos. Quando uma pessoa é meio deficiente, lá uma criança, eles pagam $15 por hora para a mãe criar aquele menino, não é? Aleluia. Joquebede deve ter ganho aí uns $15 por hora também naquela época, não é? Aleluia. Para criar Moisés, Deus estava preparando alguém que ele ia colocar na frente. Aleluia. No início do livro de Êxodo, você pode ver Moisés começa a aparecer em um lugar. Primeiro acontece algumas coisas e ele sai dali, vai para Midian, para a cidade de Midian, e vai aprender e tal, e aprende a sofrer, porque primeiro a gente aprende a sofrer. No Evangelho é assim. No Evangelho não só tem mar de rosas, tem espinhos também. E ele vai para lá, aprende a sofrer um pouco e volta e vê uma sarça. Deus queria se apresentar a ele e ele deseja ver o Senhor, mas Deus diz para ele: não, você só pode me ver por trás, eu na sua frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor passa e ele só vê esse Deus na frente. Aleluia. Deus está preparando Moisés para tirar o povo dali. E no capítulo 14, aleluia, do livro de Êxodo, ele agora tira o povo que estava sofrendo ali. Aleluia. E agora você vai ver aqui adiante, no capítulo 17 do livro de Êxodo, Deus na frente, a peleja contra Amaleque. Capítulo 17 do livro de Êxodo, versículo 9, ele diz: olha, Josué, você vai, aleluia, pelejar, porque eu vou com Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor na nossa frente, irmãos. A igreja do Senhor, ela continua caminhando em frente, ela continua pelejando, vencendo as barreiras, ultrapassando todos os limites da terra, porque o Senhor está na nossa frente. Aleluia, louvado seja o nome poderoso do Senhor. O Senhor está na minha e o Senhor está na tua frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, a Bíblia nos conta uma história, aleluia, de um moço que foi levar alimento para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando ele chega naquele lugar, ele se depara com uma cena terrível. Ai, irmãos, eu também, quando eu passo em um lugar que eu vejo alguém falando do meu Senhor, um macumbeiro botando as coisas e falando do meu Senhor, eu fico aborrecido. Quando eu vejo um macumbeiro no cemitério, dá vontade de gritar: só Jesus salva! E irmãos, eu fico aquilo mexe comigo. E eu imagino que agora Golias estava gritando: será que tem alguém aí que pode vir brigar comigo? Será que tem? Do outro lado estava o povo do Senhor. Israel estava do outro lado e ele gritando. E Davi olha aqui e diz: quem é esse incircunciso? Eu imagino
um cabra de 3 metros. Davi mais ou menos de 1,60 m, 1,70 m, 1,70 m tenho eu, de repente ele, meu tamanho ele era, porque quando eu estava para ir para o exército eu tinha 1,62 m, eu cresci 10 centímetros depois, ele provavelmente devia ter 1,60 m, 1,65 m, encarava um cara de 3 metros, mas ele olha e diz: que incircunciso é esse que está afrontando o Deus dos exércitos? Aleluia. Aleluia. Agora ele se prepara, aleluia. E Saul, temeroso, pensando: agora o que eu vou fazer? Esse menino está querendo morrer, mas já que ele quer morrer, eu vou deixar ele morrer, mas para que ele morra com alguma honra, ele vai levar todo o meu fardamento, ele vai levar minha couraça, ele vai levar todas as coisas. Mas Davi não precisava daquelas coisas. Davi só precisava que o Senhor estivesse na sua frente. Aleluia. Ele não necessitava da couraça de Saul, tanto que ele começa a vestir, a couraça não dá nele, nada dá nele, a farda não dá nele, nada dá certo, e ele diz: não posso sair. Eu acredito que ele não aguentava nem andar, nem sair do lugar, mas ele diz: não, eu vou pelejar com ele, com o Senhor na minha frente. Quando ele chega lá, o gigante diz para ele: vou dar tuas carnes para as aves. Ele diz: olha, você vem a mim com espadas e varapaus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, porque é o Senhor que está na minha frente. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.